pessoal, tudo bem? Então, hoje eu estou aqui novamente com a Sabrina. Nós conversamos um pouco logo depois daquele vídeo que nós fizemos sobre as tendências lá do Salone e nós achamos muito interessante nós complementarmos aquele primeiro vídeo com alguns aspectos que a Sabrina observou por lá, que tem muito a ver com o cotidiano já que está se desenhando aqui no Brasil, né? Onde, por exemplo, algumas peças mais minimalistas estão aparecendo com muita força. No próprio design brasileiro isso acontece muito. A questão do mobiliário, né, Sabrina, que também tu me chamou a atenção. Então é importante trazer um pouco mais do que a gente acha que é um pensamento que às vezes surge lá em Milão, mas que de qualquer forma vai chegar pra gente aqui. Isso já tem um pouco aqui, então acho que era legal falar por isso. Fazer esse link que tu viu. Exatamente. Mas que já começa um movimento muito mais próximo, talvez, do que aquilo que a gente comentou no vídeo anterior. Isso. Então, o que acontece? A gente percebeu lá em Milão, durante a nossa estada, que o mobiliário vem com uma tendência bem oriental. E oriental querendo dizer o quê? Um mobiliário de sofá mais baixo, as cadeiras um pouco mais baixas, lembrando aqueles tatames japoneses. Que interessante. Muita madeira natural muitas vezes, também já remetendo àqueles pergolados, enfim, desse tipo de arquitetura oriental. O tom de madeira mesclado a alguns tons mais neutros. Exatamente. Tudo muito minimalista, então a cor um pouco se sobressai, mas de qualquer maneira, assim, além do mobiliário, vegetação bem minimalista, bambu, e aí, claro, mescla um pouco do verde com essa questão da madeira. Além disso, também muito espelho d'água, a gente viu muito isso, tem se trazido até por questão de paisagismo. Sim. Jardins, já trazendo um pouco dessa característica. Da natureza para dentro de casa. Exatamente. Né? Aquela questão de ter a presença da água em casas maiores, madeira, né? A própria arquitetura tira partido disso, né? Isso. De ter esses elementos naturais dentro de casa. A madeira natural também. E aí entra o que a gente já falou também de outras texturas, até o couro, enfim. Materiais que um toque mais interessante também. Exatamente. E aí também comentando que estamos aqui na Casa de Alessa. Sim. E aqui a gente já vê esse tipo de mobiliário. Nós escolhemos isso como o plano de fundo aqui para o nosso vídeo e como cenário, Sim. justamente porque eles trazem isso, né? Móveis com essa linha com design minimalista. Nós percebemos no próprio mobiliário, principalmente no estofado, algo mais acolhedor, isso, né? Que te abraça quando tu chega em casa. E até assim, algum mobiliário, algum sofá bem modular, que você pode montar, então pode personalizar, entra um pouco da personalização. Então eles são feitos em módulos, e a pessoa pode agregar determinados isso é bem interessante. Pedaços para montar o seu sofá. E que traz uma versatilidade no utilizar essa casa também, né, Sabrina? Porque o que acontece? Que a gente gosta muito de sinalizar que esse mobiliário pode se movimentar de tal forma. Exatamente. Quando ele é modular, ele pode se conectar de várias fórmulas e ter um desenho diferente no próprio mobiliário. E se adaptando até as pequenas áreas, que hoje em dia a gente tem apartamentos cada vez menores, a tendência de utilizar espaços menores para as pessoas terem alguns ambientes de uso comum, como lavanderia, então não precisa mais ter dentro do teu apartamento, e com isso tu tem que ter uma peça ali dentro que, além de se adaptar àquele espaço, ela consiga se modular aquele espaço. Então essas peças que são que não são o sofá inteiro, enfim, que ela é partido, o sofá partido, ou até com encosto, que muitas vezes vira braço e que vira almofada, enfim, essa questão do movimento da casa se adaptando, e da gente poder ter essa adaptação para o próprio cliente, para a pessoa. Sim. Que dê um conforto aliado à praticidade. Esse pensamento que eu acho que é importante frisar, que provavelmente esses móveis estão acontecendo, né, e já estão, na verdade, abrangendo muitos lugares, né, justamente por isso, pela versatilidade, essa necessidade que as pessoas têm em função de pouco espaço, essa mobilidade que as pessoas precisam, que às vezes no único existem imóveis
móveis que é um único espaço. E é um único sofá, por exemplo, que esse sofá possa se moldar como poltrona, como sofá, enfim. De repente ele tem um braço, mas chegaram mais pessoas e o braço sai fora, e aí aquele espaço está integrado. Essa mobilidade que ele tem. Eu acho que isso é uma tendência que vem muito forte. Os espaços que a gente acaba tendo que projetar, a gente tem que se preparar para isso. E isso sim, essa mobilidade toda. Essa visualização que a gente vê nascendo em Milão, com os designers, enfim, com todo o pessoal que está trabalhando nisso. Uma tendência muito forte do mercado asiático que interfere em determinado momento, porque são muitos consumidores. Olha que interessante. Então eles se voltam um pouquinho para essa questão do consumo. E automaticamente os designers começam a olhar para a maneira que essa população vive, como é o Oriente, né? Como eles se movimentam, como acontece todo esse movimento lá. Que olhar eu tenho que ter para trazer para o Ocidente, mas poder fabricar e oferecer para eles isso. Exatamente, e aquilo faz uma disseminação, espalha pelo mundo inteiro. Então, na realidade, as fábricas começam a produzir determinadas coisas que atendem esse mercado, mas que ao mesmo tempo está chegando aqui no Brasil e a gente está vendo isso aqui. Então, é importante comentar, porque a globalização faz isso, faz com que a gente esteja aqui, mas ao mesmo tempo com as tendências orientais, com o que a gente vê em Milão, designers de todo mundo trabalhando numa mesma sintonia. Que bacana. Então podemos dizer, Sabrina, que tu percebeu então lá um movimento de mais simplicidade, né, na composição, não o simples propriamente dito, mas aquilo que está esgotado, né? Eu sempre digo que o simples não é algo, não é pouco, o simples é muito, porque é o esgotar de um pensamento que chegou numa peça às vezes tão simples. Sim. E que diz tanta coisa. Exatamente. Né? E muitas vezes isso aliado até a luxo e sofisticação. Com certeza. Porque a questão da comodidade do sofá, a experiência que aquilo está te trazendo. Que leva-se muito em consideração. Exatamente. Então, assim, são vários fatores aliados para criar as novas ondas que vêm até a gente. Que interessante isso. E também muito sempre, no outro vídeo nós comentamos como um dos motes da feira, ou enfim, do Salone, essa questão de prestar muita atenção no ser humano. Então ele como usuário, né? Nessa experiência toda de utilizar um sofá que eu posso chegar e me conectar a ele, né? E ele deitar e ele vai me abraçar, eu vou ter um relaxamento, a minha casa afinal é para isso, né? Ou não. Sim, então eu me permito. Então olha como esses movimentos do design no Salone já nos deixam um recado importante. Eu me permito. Né? A minha casa vai acontecer como um movimento que me permite uma vida melhor. Qual é essa vida que eu quero? Então eu acho que isso também os profissionais que nos assistem aqui e que assistem esse vídeo, acho que tem que começar a se atentar a esse detalhe. Exatamente. Que às vezes não é só a praticidade, não é só o uso, não é só o que a gente quer projetar. Não é só o belo. Mas aliando esses fatores todos. Então, hoje em dia, a gente tem o quê? Tem produtos que se oferecem no mercado que podem agregar esses desejos, vamos dizer assim, do cliente, para que a pessoa tenha o conforto e esteja vivendo a experiência do seu lar, do seu espaço. Eu acho que o design é isso, né? É esse desenho. Né? Desenho de tudo, na realidade, que não é exatamente do móvel, mas é de uma situação toda. De uma experiência total. Exatamente, que é o que a gente tem que trazer para o projeto, a gente, para deixar o projeto vivo, humano. Sim, e por isso que eu acho interessante, Sabrina, e são as duas perspectivas que a gente tem nesses dois vídeos que a gente está fazendo, de mostrar o por trás daquele design apresentado. Sim, né? Sim. Aquele design se apresenta daquela forma, por quê? O que foi pensado para que ele esteja ali? São anos de pesquisa, tecnologias envolvidas. Então, assim, não é simplesmente hoje determinado designer resolveu fazer tal coisa. Não. Hoje em dia é uma experiência de consumo que está estudada ali e implícita. É estudado, é pensado. Justamente para que a gente chegue nisso. O que falta para as pessoas hoje em dia, eu acho? Estar confortáveis, ter o belo, ter um projeto que agregue todas essas coisas e a gente funcionando como
o intermediário de tudo isso acontecendo. Então, dos desejos do cliente, do que a gente vê no mercado, e a gente poder transformar, ligar, interligar isso e transformar isso. Olha o compromisso. Aí está melhor, o nosso compromisso, exatamente. Né? E eu acho que, o que eu acho interessante as pessoas observarem essas coisas no ato de projetar. E o cliente final se permitir a ter este tempo, que é o luxo, né? Sim. O novo luxo, ter esse tempo para se examinar e pensar para conceber sua casa. Né? Então esse projeto, essa forma, isso que a gente vai emprestar para esse cliente como profissional, é justamente, isso é favorável se ele souber usar esse processo que a gente está junto e otimizar o tempo desse processo para pensar na sua casa, se dar ao luxo de pensar no que ele quer e procurar as peças que vão se encaixem, construir né? isso. Exatamente. Até porque a gente vive numa sociedade hoje que é muito imediatista, as pessoas não têm tempo, as pessoas querem tudo muito rápido e a gente acaba perdendo um pouco desse tempo. As pessoas não querem vir experimentar um sofá numa loja, Sabrina. Isso é inconcebível num projeto de arquitetura. Exatamente. Como que tu não vai experimentar um lugar que tu vai te conectar praticamente todas as noites na tua casa? E às vezes pra gente também se dar esse tempo. Porque às vezes o cliente te apressa, mas eu acho assim que o pensar em todas essas coisas dá um tempinho pro teu projeto. Para ele poder evoluir, ficar melhor, é o tempo que a gente ganha depois. Então, às vezes, a gente, claro, é difícil, mas a gente tem que meio que policiar. Sim, e não adianta correr e fazer escolhas errôneas, né? Ou atropelar em algumas coisas que, às vezes, depois no final tu vai gastar esse tempo duplo. Sem falar que eu sempre comento que esse processo de projeto é o tempo que nós nos permitimos fazer muitas trocas. Exatamente. E que não tem problema, essas trocas não vão ter custo agora. Exatamente. Depois elas têm. Exatamente. Né? Então, eu acho que isso é um pensamento, uma onda de pensamento que eu acho que as pessoas têm, os nossos colegas principalmente, têm que começar a utilizar. E é o recado que Milão nos deixa. Exatamente. Exatamente. Isso é muito interessante. Bom, eu não podia deixar de mostrar para vocês esse outro detalhe que a Sabrina viu em Milão e que ela achou importante nos trazer. Por isso a gente combinou esse outro vídeo e para vocês pensarem um pouco sobre isso. Então isso é mais uma tendência que está implícita. Uma reflexão, né? É uma reflexão. A gente quer aqui expor uma reflexão, seja para as pessoas, para os nossos colegas que trabalham com isso, seja para os próprios clientes que muitas vezes assistem o vídeo. Pensar no momento assim da contratação de um profissional, do projeto, aquele tempo que a gente despende pensando para que as coisas, que o resultado seja muito mais gratificante. E esse pensando é justamente para saber se um mobiliário, por exemplo, modular te serve ou não, Exatamente. se um mobiliário mais baixo é interessante para tua casa ou não, se um mobiliário mais versátil vai facilitar a tua vida, se não vai facilitar, então nós não vamos buscar isso, né? Que tipo de design te serve? Então, assim, essa reflexão serve tanto para o profissional quanto para o cliente, para que a gente consiga sempre ter melhores espaços. Sim. E aí sim, a gente enraiza o próprio cliente e entra dentro da tua perspectiva da casa de raiz. Sim. Então, assim, ó, isso, além de ser um recado que Milão nos traz, é importante que todos pensem isso, né? Então, assim, ó, os nossos vídeos aqui, os 2 vídeos que nós gravamos sobre Milão é justamente sobre isso, para vocês pensarem o que está acontecendo lá e que está embasado numa visão de consumo mundial e que, se não está aqui ainda, está chegando. E esse movimento, ele querendo ou não, ele é um reflexo do que a gente está vivendo. Então tem coisas que não adianta não parar e pensar, tá aí. Exatamente. Né? Então a gente vem contribuir um pouquinho. Isso aí. E agregar um pouquinho de conhecimento. Dividir um pouquinho. Sim. Sabrina, muito obrigada e mais uma vez eu quero te agradecer por ter feito essa conexão do Casa de Raiz com o Isalone, nos trazer esse ponto tão sensível, né, do que acontece lá, que é importante, claro, além dos vídeos e de tudo que nos passou no decorrer,
do evento que a gente foi mostrando principalmente no Instagram, mas esses 2 vídeos eu acho que servem para nós arrematarmos em 2 conversas, né? E fazer um fechamento do que foi o iSalone e o que nos deixou de legado para 2019. Né? E vamos nos preparar para 2020 e ver como de alguma forma a gente pode contribuir para vocês com essas tendências que acontecem lá fora, esses movimentos, e de que forma isso pode ajudar aqui no nosso dia a dia e principalmente para melhorar a casa da gente. Melhorando a casa da gente, a gente consegue viver melhor e ser mais feliz. Essa é a ideia que a gente quer passar aqui. Sempre. Obrigada, Sabrina. Imagina, eu que agradeço.